Daniel, deixa esse carrinho aqui, bicho, pelo amor de Deus. Fala, Arthur. E aí? Beleza? Beleza. Aceitam bolacha? Aceita o quê? Bolacha. Isso aqui é o quê? Bolacha. Isso aqui é biscoito recheado. É. É o que isso aí? Biscoito recheado. Não. Você não quer bolacha? Eu quero biscoito, você me dá? Eu tenho bolacha. Não. Eu Olha tenho aqui. bolacha. Não, peraí. Eu tenho bolacha. Calma, olha aqui. Olha aqui. Lê, por favor. Cadê, gente? Não tem. Aqui, ó. Biscoito recheado sabor chocolate. Não tá escrito bolacha. Não, deixa eu ver. Dá aqui. Você aceita bolacha? Eu quero biscoito. Não tem. Dá. Eu tenho bolacha. Não, dá aí, dá. Tá. Dá uma bolacha. Dá uma bolacha. Dá uma bolacha. Não, dá uma bolacha aqui. Fala, galera. Tamo junto, mais um episódio do Algoritmo. E o tema é esse. Biscoito Ou bolacha, né? Com certeza é biscoito, né, gente? é bolacha. Mas o que a gente quer falar pra você? Cara, todo mundo pensa diferente um do outro em algum momento ou em alguma situação. Você tem a sua opinião sobre um tema, o Arthur tem a opinião dele sobre um tema, eu tenho a minha opinião, mas maior do que isso deve ser o nosso respeito pelo outro. É verdade. A gente escolheu esse tema porque, assim, a gente viu que tudo tem virado polêmica. Tá um mundo muito de mimimi, né? Todo mundo tem que reclamar de tudo, todo mundo agride todo mundo, ninguém respeita ninguém. É muito fácil reclamar, principalmente nas redes sociais. Ainda mais quando a pessoa sabe que tá errado, tá lendo lá biscoito recheado e insiste que é bolacha. Pois é, e a pessoa não aceita que é bolacha. Pois é, a gente tem que saber aceitar não, a gente tem que saber respeitar a opinião do próximo, né? E aí a gente selecionou alguns temas que vão nos ajudar a ver como que o mundo tem discutido algumas coisas, algumas situações que aconteceram no último mês, nas últimas semanas. A gente vai colocar um olhar sobre essas situações com o nosso algoritmo. Como nós podemos reagir diante dessas coisas, dessas polêmicas. O primeiro é biscoito ou bolacha? Pra mim, é bolacha, sempre foi bolacha. Por lá quê, no Daniel? interior de Minas, lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dizem que em São Paulo também, é bolacha. Não é porque tá escrito no pacote biscoito, eu não sei de onde surgiu isso, mas a gente sempre ouviu e aprendeu e continuou multiplicando essa informação. Aqui, e pro Arthur, em alguns lugares do estado, é Biscoito. Sempre foi biscoito. Bolacha pra gente é aquela bolacha Maria, sabe? Aquele biscoito redondão. Aquilo lá é bolacha. O resto é biscoito. E Não também no pacote daquele lá tá escrito o quê? biscoito. Mas é? Bolacha. Pois é. E nem por isso eu tenho que brigar com o Arthur. Ele é meu amigo. E eu não tenho que discutir com ele porque ele fala diferente de mim. Pelo contrário, eu tenho que respeitar ele. Não quer dizer que eu tenho que respeitar quando ele está errado. Mas, Daniel, essa é uma situação engraçada. Mas existem situações que são sérias, de verdade. Questões que movimentam o nosso país, movimentam o nosso dia a dia e que geram muita discussão e muito desrespeito. Que bombam na internet. Muito. Principalmente Ambos os lados. Ambos os lados. O primeiro, então, é o caso que teve aí da cantora Ana Paula Valadão, que ela pediu um boicote contra a CIA, né? Foi um ponto de vista dela. Ela é livre para pensar assim. E ela quis compartilhar isso com os seguidores, com as pessoas que respeitam aquilo que ela pensa. E ela não tá errada em compartilhar. Não mesmo. Tanto que criticaram assim o boicote. Mas falar que tem que fazer boicote por causa de uma situação, tem que fazer aquilo. E a galera começou a tentar fazer um boicote na página dela. Então eles estavam respondendo da mesma forma que ela estava. Pois é, cadê o respeito? Cadê o amor? Cadê o respeito à pessoa da Ana Paula? Além de qualquer coisa, ela é uma pessoa e ela deve ser respeitada. Por mais que você não concorde com o jeito que ela falou, por mais que você não goste das músicas dela, ela merece respeito. Ela é um ser humano. Exatamente. O próximo tema é o caso da é ou não é golpe. Pra você, Arthur. Pra mim, é golpe. Arthur, esse é o seu ponto de vista. Nós sabemos e temos evidências de tudo aí que não é golpe. Houve crime de responsabilidade. Cara, para com isso. Isso foi uma tramóia política, um golpe político.
Arthur, larga de ser da modinha. Larga de ser da modinha e falar que foi o golpe. Pera aí, galera, só pra constar aqui, não foi golpe, tá? Galera, foi golpe. Galera, não importa o que o Arthur pensa, não importa o que eu penso. Acima de tudo, a gente tem que respeitar. A gente viu muito na internet pessoas desfazendo as amizades no Facebook. Absurdo! Por causa do posicionamento político. Nossa. Cara, pelo amor de Deus, você tem que ser influência na vida das pessoas. Você tem que ser luz, você tem que ser amor, né? E não desfazer as suas amizades por causa de um posicionamento político. Olha, a política ela é algo que mexe muito com o nosso povo, mas ela não deve mexer com os nossos relacionamentos, né? Existem os seus posicionamentos, mas a gente deve respeitar um ao outro, a gente deve amar um ao outro, por mais que você não concorde. Aquele posicionamento. E pensando no nosso algoritmo, que é a palavra de Deus, além de tudo, você tem que fazer a diferença em qualquer lugar. As pessoas, eu entendo assim que as pessoas que caminham como nós ao lado de Cristo, elas querem fazer a diferença, independente do partido político, onde elas estão inseridas. Eu acho, Daniel, que sim, a discussão política ela é sadia, ela é saudável e deve existir. Exatamente, aquela frase que não se discute política, religião e futebol, isso é mentira. Mentira. E é por isso que muitas pessoas são alienadas nesses assuntos. Exatamente, a gente deve discutir, mas a gente deve sempre lembrar que nós, primeiramente nós como cristãos, devemos ter sabedoria ao falar e respeito com as outras pessoas. Entender que o pensamento dela não quer dizer que é soberano ao meu pensamento, mas que ela é uma pessoa como eu. Talvez por conta do estilo de vida daquela pessoa, por conta da cultura daquela pessoa, ela tem um posicionamento político e eu tenho outro. Então isso vai haver discussões, mas as discussões elas devem ser sadias, feitas com sabedoria, para a gente não poder agredir a outra pessoa, machucar, porque essas pessoas elas não são formadas simplesmente de política. Elas têm sentimento, né? Elas têm coração e elas sofrem quando elas são agredidas. E outra coisa, esse lance de ferir as pessoas, uma coisa muito importante que aconteceu recentemente, Arthur, foi o caso da Esta. Foi o caso do filho dela, né, que foi cometido aí por uma doença, né, meningite viral, é isso? Se eu não me engano. E nós sabemos que ele faleceu. E muitas pessoas criticaram a postura do pai e da mãe antes, né, do momento final ali daquele filho. Porque o pai, na situação, ele postou, né, que acreditava na recuperação, que tinha certeza que Deus ia recuperá-lo, que Deus ia curá-lo e ele ia voltar a conviver com a família. Só que isso foi um momento em que ele estava expressando a fé dele, né, em um Deus que ele acredita, em um Deus que ele confia. Só que ali estava muito mais do que isso, estava envolvido o sentimento dele, o amor que ele tinha pelo filho dele, era tudo que ele queria, era que o filho dele se recuperasse. Então, eu acho o seguinte, independente também da fé dele, independente da linha teológica dele, é um pai e uma mãe que estavam sofrendo com o filho. E depois eles todas as palavras que eles deveriam receber deveriam ser palavras de consolo. Porque é assim que a gente aprende com o nosso algoritmo. Palavras de amor, palavras de consolo para aqueles que estão necessitando. Não é somente colocar a sua posição teológica, ele está determinando alguma coisa na vida de outra pessoa. Quem é ele? Quem pode fazer isso é Jesus. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso tudo. Mas nós sabemos que em primeiro lugar são seres humanos. Pessoas que estavam sofrendo num momento muito delicado. E a gente tem que respeitar. Vamos mudar o assunto? Algo mais divertido? Algo que chama a nossa atenção? Futebol. Também dá muita polêmica. Muita polêmica. E o Arthur, ele fez uma bela escolha no futebol. Graças a Deus, nós dois somos flamenguistas. Graças a Deus mesmo. Ou não. Mas isso não influencia. A gente vê no nosso país o quanto o futebol influencia a vida de todo mundo. Gente, como o país ficou no 7-1, cara. Não, o 7-1 é algo que todo mundo estava junto. Mas a questão das torcidas, a questão dos times é algo que me chateia muito. Porque a gente vê, assim, uma situação realmente de desrespeito com o ser humano. Quando aquelas torcidas, elas brigam umas com as outras, elas matam as pessoas por conta
de futebol. Algo que devia ser prazeroso, algo que devia ser legal, uma diversão pra gente. Cara, eu não consigo ir ao estádio com a minha família porque minha família tem medo. Tem medo de frequentar um estádio, tem medo das torcidas organizadas, tem medo de estar naquele ambiente que deveria ser um ambiente de entretenimento para acolher todas as famílias. Eu, por exemplo, eu fui no jogo que teve aqui em Belo Horizonte, no Cruzeiro contra o Flamengo. São torcidas aliadas, né? As torcidas organizadas, que eu não gosto, não acho que deveria existir, são torcidas que são aliadas. Então não teve briga, eu pude entrar com a camisa do Flamengo, tava lá de boa, rodando no Mineirão. Mas se fosse um jogo, por exemplo, Atlético e Flamengo, são torcidas consideradas inimigas. E aí? Eu não vou poder expressar a minha torcida pelo meu time? Cara, a sua vida continua. Os jogadores continuam recebendo os salários deles. Entendeu? E a nossa vida vale muito mais do que tudo isso. E aliás, hoje nem existe esse amor à camisa, né? Então a gente briga por causa de um time e na verdade os jogadores, eles não estão nem aí. Eles saem depois pra comemorar, pra lanchar, pra comer alguma coisa, todos juntos. E a gente sabe que muitas dessas torcidas, né, recebem um financiamento aí do clube pra irem lá, pra brigar e tal. E a gente tem que afastar dessas coisas. Ô Daniel, agora um outro assunto que deu muita polêmica, muita discussão, que eu não gostei, cara. Pra mim foi o limite. Foi a questão do X-Men. Você viu o cartaz do X-Men que tava lá em exibição? O cartaz do X-Men tinha o vilão, ele tava segurando uma personagem pelo pescoço e o pessoal começou a falar mal daquele cartaz porque ele tava fazendo apologia a agressão contra a mulher. Gente, aquilo ali, ele é um vilão, vocês têm noção disso? Ele é um vilão, ele é exatamente isso. Quantos personagens homens morreram naquele filme? Cara, quantos personagens homens foram agredidos? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar nesses posicionamentos. Lógico que nós somos totalmente contra qualquer tipo de agressão contra a mulher. A mulher deve ser respeitada e amada como todos devem ser respeitados. Mas exagerar, é como o Arthur disse, já virou um pouco de mimimi. Então, galera, a gente vai explicar um pouco mais do que a gente quer chegar com essa questão de polêmicas, com esse mimimi que tá virando o mundo. A gente quer dizer pra você, através do nosso algoritmo, que, gente, nós devemos respeitar e amar as pessoas. Independente da posição delas, independente do que elas acreditam, o primeiro gesto nosso deve ser o amor. Sempre. Quem não ama a Deus, ou quem ama a Deus, deve amar o próximo. Não tem que ser uma pessoa que você gosta, mas a todas as pessoas. Respeitá-las como seres humanos, né? Dispersar ou derramar esse amor, né? Através de atitudes, de escolhas no dia a dia. Não adianta a gente só falar em amor e não viver esse amor, né? Tem que ser objeto, tem que virar alguma coisa palpável. O que você está fazendo aí nesse frio todo? Você está ajudando as pessoas? Quantas pessoas estão passando frio nas ruas? Amor ao falar, amor ao agir, o amor deve estar presente em tudo. E aí a gente destacou alguns versículos que são presentes na Bíblia, no nosso algoritmo, e que vai nos ajudar a entender um pouco mais por que nós devemos ter tanto amor pelas pessoas. E o primeiro versículo fica em 1 João 4:20 e diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A gente falou que algoritmo é uma coisa exata e a palavra de Deus também é exata. Se você não ama o próximo, você não ama a Deus. O segundo versículo, e aí, Daniel? É este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Em Marcos 12, no verso 31. Não existe nada maior do que amar ao próximo. O seu amor a Deus está diretamente ao que você faz para amar ao próximo. Agora, vamos para Provérbios. Provérbios 15:28, na versão da Mensagem, diz assim: gente leal a Deus pensa bem antes de responder, mas o perverso jorra insultos. Palavras machucam, palavras ferem as pessoas. Tome muito cuidado ao dizer alguma coisa. Mesmo que essas palavras venham através da internet, elas machucam.
e devemos ter cuidado ao usá-las. Ainda em Provérbios, no capítulo 15, no verso 4, também na mensagem, diz assim: as palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Da mesma forma, lá em Provérbios 18, 20 e 21, também nos chama atenção. Fala assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em 18, 21, na mensagem diz assim: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primavera. Qual é a palavra que tem saído da sua boca? E aí, galera? Nós devemos aprender que precisamos ser amáveis. Precisamos demonstrar o amor, levar o amor para as outras pessoas. E quando a gente fala em levar o amor, não é simplesmente pegar a Bíblia e sair pregando a palavra. Mas não, a Bíblia deve estar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. E tudo que nós fizermos deve refletir o que a gente aprende no nosso algoritmo. Que esse algoritmo seja atitude para a sua vida. E que você viva isso verdadeiramente. O amor, o respeito ao próximo. Bora comer um biscoito? Vamos uma bolacha? Valeu, galera. Tamo junto. Assina e se inscreve no canal aí. Curta a nossa página. Tamo junto. Valeu.